Moisés é uma figura central nas tradições religiosas do judaísmo, cristianismo e islamismo. De acordo com a Bíblia hebraica e o Antigo Testamento cristão, Moisés foi o líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito e guiá-los em sua jornada rumo à Terra Prometida. Ele também é conhecido por ter recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai, que servem como um conjunto fundamental de leis morais e religiosas. Aqui estão alguns pontos principais da vida de Moisés. 1. Nascimento e primeiros anos. Moisés nasceu em um período em que o faraó do Egito ordenou a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Sua mãe o escondeu em um cesto no rio Nilo, onde ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó, sendo criado como parte da realeza egípcia. 2. Fuga para Midian. Após matar um egípcio que estava maltratando um hebreu, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde se casou e viveu como pastor por muitos anos. 3. Chamado divino. No episódio da sarça ardente, Deus apareceu a Moisés e o chamou para liderar a libertação dos israelitas da escravidão egípcia. 4. O Êxodo. Moisés confrontou o faraó várias vezes, pedindo a libertação do povo hebreu, o que culminou nas 10 pragas do Egito. Finalmente, o faraó permitiu que os hebreus partissem, e Moisés os liderou através do Mar Vermelho em uma fuga milagrosa. 5. Os 10 mandamentos. Durante a jornada no deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos que formam a base da lei moral e religiosa na tradição judaico-cristã. 6. Últimos anos. Moisés liderou os israelitas por 40 anos no deserto, mas, segundo a Bíblia, ele não entrou na Terra Prometida, morrendo antes de o povo cruzar o Rio Jordão. Como Moisés foi escolhido para liderar o povo para a Terra Prometida, Moisés foi escolhido para liderar o povo israelita rumo à Terra Prometida, através de um chamado direto de Deus, em um evento conhecido como a Sarça Ardente, descrito no livro do Êxodo, capítulo 3. Aqui está um resumo de como aconteceu a escolha de Moisés. 1. Exílio em Midian. Após fugir do Egito por ter matado um egípcio, Moisés vivia como pastor na terra de Midian. Ele havia se estabelecido com sua esposa e estava distante dos eventos que ocorriam no Egito. 2. A sarça ardente. Um dia, enquanto cuidava do rebanho de seu sogro Jetro, Moisés viu uma sarça, arbusto, que estava em chamas, mas não se consumia. Curioso com o fenômeno, ele se aproximou. Foi então que Deus falou com ele a partir da sarça ardente, revelando que tinha ouvido o clamor dos israelitas, que estavam sofrendo sob a escravidão egípcia, e que havia decidido libertá-los. 3. O chamado de Deus. Deus escolheu Moisés para ser o líder e libertador do povo de Israel. Ele ordenou a Moisés que voltasse ao Egito e confrontasse o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. 4. Relutância inicial de Moisés. Moisés inicialmente hesitou, argumentando que ele não era a pessoa certa para a tarefa. Ele apontou suas próprias fraquezas, como o fato de ser tardo de fala, possivelmente uma referência à gagueira ou falta de eloquência. No entanto, Deus garantiu que estaria com ele, e que seu irmão Arão poderia ajudá-lo como porta-voz. 5. Sinais e milagres. Para convencer Moisés e mais tarde o faraó, Deus deu a Moisés o poder de realizar sinais milagrosos, como transformar seu cajado em uma serpente e fazer sua mão ficar leprosa, e depois, curá-la. Esses sinais serviriam como provas da autoridade divina de Moisés. 6. Missão divina. Moisés, após aceitar o chamado de Deus, retornou ao Egito. Ele, juntamente com Arão, confrontou o faraó várias vezes, o que resultou nas 10 pragas do Egito. Finalmente, o faraó permitiu que os israelitas partissem, e Moisés os liderou na travessia do Mar Vermelho e no início da jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. Assim, Moisés foi escolhido por Deus não apenas por seu passado ou habilidades, mas por sua disposição em servir como um instrumento de libertação, mesmo com suas inseguranças. Ele foi o intermediário entre Deus e o povo, recebendo as instruções divinas e guiando os israelitas em sua longa jornada de 40 anos pelo deserto. Por que Moisés não foi para a Terra Prometida? Moisés não entrou na Terra Prometida devido a um evento de desobediência a Deus durante a jornada dos israelitas no deserto. A história é narrada no livro de Números,
capítulo 20, e aqui está um resumo do que aconteceu. 1. O contexto. Durante a longa peregrinação no deserto, os israelitas frequentemente enfrentaram dificuldades, como a falta de comida e água. Em certo momento, em Cádiz, no deserto de Zin, o povo reclamou novamente por falta de água, e Moisés e Arão foram até Deus em busca de orientação. 2. Instrução de Deus. Deus instruiu Moisés a falar à rocha diante do povo, e dessa forma, a água sairia da rocha para saciar a sede dos israelitas. Esta seria mais uma demonstração do poder de Deus, mostrando que ele, e não Moisés, era quem provia para o povo. 3. Ação de Moisés. Em vez de simplesmente falar à rocha, como Deus havia ordenado, Moisés, frustrado com as constantes queixas do povo, bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Embora a água tenha saído da rocha, essa ação foi considerada desobediência, porque Moisés não seguiu exatamente as instruções de Deus e agiu de maneira impulsiva. 4. Consequência. Como resultado dessa desobediência, Deus disse a Moisés e Arão que, por não terem confiado plenamente e obedecido à sua palavra, eles não conduziriam o povo até a terra prometida. No caso de Arão, ele morreu antes da entrada na terra prometida, e Moisés também recebeu a mesma sentença. 5. Visão da terra prometida. Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida de longe. Ele subiu ao monte Nebo, de onde pôde olhar para a terra de Canaã, mas não entrou nela. Moisés morreu ali, e Deus o sepultou em um local desconhecido, segundo o relato bíblico, Deuteronômio 34. Esse episódio é visto como um símbolo de que mesmo grandes líderes espirituais como Moisés, também são falíveis e devem prestar obediência total a Deus. Moisés, embora tenha sido o grande líder que libertou os israelitas e os guiou por 40 anos, não completou a missão de levá-los fisicamente até a terra prometida. Josué, seu sucessor, foi o encarregado de conduzir o povo até lá,